O acesso ao planejamento familiar é um direito garantido por lei e envolve um conjunto de ações e serviços da rede pública de saúde com o objetivo de ajudar a refletir sobre o melhor momento para assumir a parentalidade, caso haja esse desejo, e que envolve também a disponibilização de métodos contraceptivos a homens e mulheres. Seja qual for o caso ou os planos de vida, é importante tomar cuidado para evitar o risco de que uma gravidez aconteça de forma inesperada ou indesejada. Os métodos contraceptivos podem ser reversíveis ou permanentes, de uso diário ou de longa duração, hormonais ou não, de barreira ou não. Podem ter ou não contraindicações. Iremos falar os principais métodos oferecidos pelo SUS, aos quais homens e mulheres podem ter acesso a partir das unidades básicas de saúde. Muita gente não sabe, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza de várias opções de métodos contraceptivos. Estamos aqui na Estratégia de Saúde da Família, a ESF Santa Cruz, e iremos conversar agora com a enfermeira Tatiane Souza. Ela que vai tirar todas as dúvidas relacionadas a esse assunto. Então, o SUS ele oferece, através do planejamento familiar. O planejamento familiar hoje ele é um serviço nosso, da nossa realidade, tanto para homens quanto para mulheres. E aí a gente está aqui para fazer essa divulgação desse serviço, que é um serviço muito importante, para os casais, para as famílias. Hoje a gente sabe que a questão da condição de vida ela é difícil, Então, uma coisa que a gente tem que fazer é planejar. Planejar ter filhos, o momento certo, o momento ideal, que o mundo que a gente vive hoje é um mundo difícil, Então é uma coisa que deve ser planejada. Então, pelo SUS a gente tem esse serviço do planejamento familiar. E dentro do planejamento familiar a gente tem os métodos contraceptivos que a gente oferece. Erroneamente as pessoas pensam, que o planejamento familiar ele é só para mulheres, e não é, Hoje a gente tem os homens também, que fazem parte do planejamento familiar. Então, de medicações que a gente tem disponíveis hoje, e aí os métodos eles não se aplicam somente a medicações, a gente tem os métodos de barreira, que são vários, se a gente for explicar, uma gama de métodos que a gente tem, mas os mais populares e os mais conhecidos são os medicamentos. E aí eu posso listar, alguns que a gente faz a disponibilização para os pacientes de forma gratuita. O paciente vem na consulta, a gente oferece o método que é mais eficiente, para aquela família, para aquela paciente ou para aquele paciente. E aí juntos a gente vai escolher, o paciente com o profissional, o melhor método, o método que mais se adequa para ele. Dentre os métodos a gente tem os medicamentosos, as injeções, mensais, as trimestrais, os comprimidos também, o preservativo, que é o método mais eficaz, que além dele prevenir a gravidez também previne as doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente já deixa um alerta para as mulheres, para os homens, do uso do preservativo é importantíssimo. Mesmo usando o medicamento, mesmo tomando uma injeção, tomando um comprimido, deve-se usar o preservativo, porque ele previne as doenças também, Temos também hoje o DIU, uma realidade nossa, municipal, que a gente oferece o DIU gratuitamente. Se você for procurar no serviço particular, um DIU está em torno de R$ 1.500, fora as consultas que você tem com o profissional, e hoje a gente tem gratuitamente pelo serviço, pelo SUS. Basta o paciente procurar, passar por uma consulta com o profissional e aderir ao método. Então, são métodos que a gente tem hoje disponíveis gratuitamente. Enfermeira, a gente falou, a maioria desses métodos são usados nas mulheres, E para os homens, o que a gente tem? Isso, para os homens a gente tem também o preservativo, e a vasectomia, que a gente tem tanto para homens a vasectomia quanto para as mulheres a laqueadura, Também é um método, mas é um método definitivo, No caso das mulheres, os homens a gente ainda consegue uma reversão, Mas é um pouquinho mais difícil. Porém, é um dos métodos mais eficazes que tem também. Junto à consulta com o profissional, a gente decide, solicita exames e marca essa cirurgia para que o homem e a mulher tenham esse direito também. Enfermeira, muitos homens têm um certo receio da cirurgia de vasectomia, tem um certo medo, mas é importante ressaltar que não é uma cirurgia tão invasiva.
Isso, não é tão invasiva, né? Inclusive, o paciente ele interna no dia, ele sai no mesmo dia. É uma cirurgia que ela pode ser também feita a nível ambulatorial, não necessariamente o paciente vai para um centro cirúrgico fazer, diferentemente da laqueadura, né? Vasectomia é um procedimento mais simples. A questão do tabu que os homens têm, né, também está relacionado muito com a sexualidade, e aí cabe aqui a gente também dizer que não interfere na sexualidade, não vai interferir, né, no relacionamento do casal. A cirurgia é uma cirurgia segura, eficiente, que não interfere em nada, né, na intimidade do casal e nem na sexualidade do homem. Para mais informações, é só procurar a unidade básica de saúde do seu bairro.